Que o Quarteto Fantástico é um dos grupos mais conhecidos e mais amados da Marvel, não dá pra negar. Então nesse vídeo aqui, a gente vai ver a história do Quarteto Fantástico completíssima. Tudo o que aconteceu com esse grupo, desde a sua criação lá nos anos 60 até os dias de hoje. E toda a trajetória deles nos quadrinhos. Então fica aí e vamos ver a história do Quarteto Fantástico. Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história de um dos grupos mais conhecidos da Marvel, um dos grupos mais antigos de todos, que já recebeu vários filmes nos cinemas. O último foi o de 2015, do Quarteto Fantástico. Então a gente vai ver aqui uma nostalgia desse grupo, tudo o que aconteceu com eles nos quadrinhos, os eventos que eles participaram e por tudo que eles passaram. Então fica aí e vamos conferir a história do Quarteto Fantástico. Vamos, acende! Em chamas! And we're cat. Quarteto Fantástico foi um grupo que foi criado e lançado na revista Fantastic Four número 1, em 1961, em novembro desse mesmo ano. E por curiosidade, esse foi o primeiro grupo que existiu na Marvel inteira e foi o primeiro grupo que foi criado por Stan Lee e desenhado por Jack Kirby. E nessa época que o Quarteto Fantástico foi lançado e criado, ele deu muito sucesso. E aí que abriu várias portas para vários outros grupos da Marvel, como Vingadores, X-Men, enfim, foram surgindo vários e vários grupos, porque esse grupo estourou de sucesso. Mas agora a gente vai focar da história desse grupo dentro do mundo dos quadrinhos, o que aconteceu com eles, os eventos que eles participaram, as consequências dos eventos que eles participaram e tudo que esse grupo teve de influência no universo Marvel. Reed Richards era um cientista extremamente brilhante, desde pequeno ele sempre foi muito inteligente e ele tinha o seu melhor amigo Ben, que não era tão brilhante, tão genial quanto ele, mas mesmo assim eles se davam muito bem e Ben ajudava o Reed nos seus experimentos, de laboratório. Reed Richards sempre foi apaixonado por uma garota chamada Sue Storm, que era a irmã de um cara muito exibido conhecido como Johnny Storm. Certo dia, todo esse grupo por algum motivo se reuniu numa sala de cientistas. Reed, o seu melhor amigo Ben, que estava ajudando ele nessa época com os experimentos dele, a Sue Storm foi chamada também e o irmão dela, Johnny Storm. E junto com esses quatro foi mais uma pessoa para ajudar nesse experimento, que era em uma nave do Reed Richards, que ele estava construindo naquela época. E essa pessoa que foi junto com os quatro era Victor Von Doom, que no futuro deu origem a um dos maiores vilões do Quarteto Fantástico e do universo Marvel, Doutor Destino. O que aconteceu foi que nessa época o Reed Richards estava desenvolvendo essa nave, como eu falei, então essa nave foi parar no espaço, com essas 5 pessoas dentro dela. Mas o que aconteceu foi que teve um imprevisto lá no espaço, vários raios cósmicos atingiram essa nave, então tudo começou a dar errado, e aí o que aconteceu foi que eles tiveram que retornar à Terra em uma situação de extrema emergência, porque os raios cósmicos estavam quase destruindo a nave. Então, retornando à Terra, os 5 foram parar cada um em uma ala de um hospital científico, porque eles iriam ser examinados. Os seus corpos estavam começando a mudar, estava tudo entrando em um transe, ou seja, em uma crise. Reed Richards estava começando a ser capaz de assumir qualquer formato e de esticar o seu corpo até onde ele quisesse. Sue Storm, os sintomas dela eram que ela podia ficar invisível, tornar qualquer objeto invisível, além de criar campos de força. Seu irmão mais novo, Johnny Storm, começou a pegar fogo. Ele podia literalmente ficar em fogo com seu corpo inteiro, controlar o fogo, e por conta da mudança de temperatura no corpo dele, ele assumiu a habilidade de voar também. E por último, Ben, o melhor amigo de Reed Richards, ele virou um monstruoso monstro de pedra. Seu corpo ficou todo cheio de rochas e esse foi o sintoma dele. Além do que, esse corpo novo de rochas dele tornou ele incrivelmente forte, com uma força surreal e uma invulnerabilidade muito grande também. No início, Ben, ele se sentia muito mal porque, todo mundo ganhou habilidades, começou a controlar elas, mas ele simplesmente virou um monstro de pedra. E por conta disso, Reed Richards se sentia muito culpado, porque ele, na cabeça dele, ele tinha virado o Coisa,
justamente por causa do que o Reed Richards causou naquele experimento. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, o Ben começou a ver isso por outro lado. Ele começou a se dar bem consigo mesmo, ele assumiu a identidade de coisa, então ele começou a se dar muito bem, ele começou a ser muito amado pelo público, além do que ele era o que mais se destacava no Quarteto Fantástico, que eu vou falar sobre a formação do quarteto já já. Ou seja, justamente por ele ser diferente dos outros, por ele ter o corpo de pedra e tal, ele se destacava muito. Com o tempo ele foi ficando mais compreensivo e mais de boa, então ele aceitou o seu novo corpo de pedra. E por curiosidade, os 4 poderes, do Quarteto Fantástico foi inspirado nos 4 elementos da natureza. A Mulher Invisível, ela era invisível por conta do elemento vento. Tocha Humana, não preciso nem falar, era o elemento fogo. O Senhor Fantástico era o elemento água. Por ele ser mais flexível, digamos, e o Coisa era o elemento terra, por causa das rochas e tudo mais. Então, quando todos eles, Johnny, Sue, Reed e Ben, assumiram o controle sobre os seus novos poderes, as suas novas habilidades, então eles se autonomearam um novo grupo, o Quarteto Fantástico. Um novo grupo que iria usar suas habilidades para o bem da Terra, para proteger a Terra. Então, depois veio o nome de cada um dos membros do Quarteto Fantástico. E aí veio o nome Johnny Storm, assumiu o nome de Tocha Humana. Sue assumiu o nome de Mulher Invisível. O Reed Richards, que podia se esticar, ele assumiu o nome de Senhor Fantástico. E o Ben assumiu o nome de Coisa, por ele ser uma coisa estranha. Então, o novo grupo do Quarteto Fantástico começou a atuar em Nova York, ajudando outros heróis, como Homem-Aranha, depois os Vingadores. Eles começaram a ficar cada vez mais famosos, eles já até atuaram em outros microversos ou em outros universos, em outras dimensões. Esse grupo ficou muito conhecido, não só para nós da Terra, mas para todos os outros planetas e para os vários e vários vilões que tinham neles. Mais tarde eles ficaram tão de bem com todos, eles eram muito amados por todos, que eles começaram a criar laços ou pontes, como você quiser chamar, com até seres cósmicos, como o antigo arauto de Galactus, Surfista Prateado, que depois virou amigo do quarteto também. E eles também criaram um laço com o Vigia, que todo mundo conhece, o cara que fica lá vigiando o universo. E esse grupo do Quarteto Fantástico, ele fez várias amizades com muitos heróis. Se eles já estavam famosos na TV, em Nova York, no mundo, em outras dimensões, imagina com outros heróis. Eles fizeram amizades muito grandes com heróis como Homem-Aranha, Demolidor, Pantera Negra, os X-Men. Eles criaram vários laços com todo mundo. E é por isso que eu falei no começo desse vídeo que esse é um dos grupos mais importantes para o universo Marvel e um dos mais amados consequentemente. Mais tarde, o grande evento que aconteceu foi que o Tocha Humana, Johnny Storm, se tornou o cunhado do Reed Richards, o Senhor Fantástico. Isso porque o Senhor Fantástico se casou com a Mulher Invisível. Depois eles até tiveram filhos. Uma coisa que é legal a gente notar foi que nessa época dos quadrinhos, o Quarteto Fantástico eles viviam em constante mudança, digamos assim. Eu não digo mudança do grupo em si, mas sim mudança da base deles, do lugar que eles ficavam. Justamente como eu falei, porque eles eram muito famosos no mundo dos vilões, em outras dimensões, na Terra, em vários lugares, eles eram muito famosos. Então eles viviam sofrendo constantes ataques. Muitas pessoas encontravam onde eles moravam e por conta disso eles ficavam trocando de lugar o tempo inteiro. Eles já até chegaram a frequentar a mansão dos X-Men e também já frequentaram a Torre dos Vingadores, além de vários outros lugares em Nova York. Outra coisa que é muito legal notar nesse Quarteto Fantástico, que destaca ele demais dos outros grupos da Marvel e que diferencia o grupo do Quarteto Fantástico, é que eles são literalmente uma família. Por exemplo, o grupo dos X-Men é uma mansão de mutantes que age juntos para aprender a controlar as suas habilidades mutantes. O grupo dos Vingadores, eles agem juntos para proteger a Terra. Claro que tem um laço de amizade, mas nada muito familiar. Eles não envolvem as questões familiares no seu trabalho de proteger a Terra. Mas o Quarteto Fantástico, eles são literalmente uma família. Por ser um grupo um pouco mais reduzido, além do que eles são uma família literalmente, tirando coisa, porque o Tocha Humana é cunhado do Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico é marido da Mulher Invisível. O Coisa é só um amigo muito próximo, mas ele também é considerado um irmão. E é por isso que o Quarteto Fantástico é literalmente uma família do universo Marvel. E como eu falei anteriormente, o Senhor Fantástico se casou com a Mulher Invisível e logo um tempo depois eles tiveram 2 filhos,
Franklin e Valéria, que apareceram em várias séries do Quarteto Fantástico. Outra coisa que diferencia muito o Quarteto Fantástico de outros grupos da Marvel é que eles são 100% livres e espontâneos com o pessoal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eles não escondem as suas identidades secretas. Todo mundo sabe que o Coisa é o Ben, que o Tocha Humana é o Johnny, que a Mulher Invisível é a Sue e que o Senhor Fantástico é o Reed. Isso porque eles não ligam para essa questão de identidade secreta. Por um lado, isso é ruim, porque vários vilões podem ir atrás das famílias deles e tal, pode encontrar eles com mais facilidade. Por outro lado, isso é bom porque eles conquistam muito mais fácil a questão da confiança do povo. Todo mundo apoia eles 100%, sempre gostou muito deles e o pessoal não tem do que desconfiar deles, afinal, todo mundo sabe as identidades deles. Pelo Quarteto Fantástico ser um grupo que se destaca muito na Marvel e que é muito conhecido, eles já participaram de diversos, talvez da maioria dos eventos da Marvel. E essa questão de eles serem um grupo que se destaca muito no universo Marvel fez justamente com que eles participassem de vários eventos da Marvel. Por exemplo, teve uma série chamada Massacre, onde o vilão dos X-Men, que se chama Massacre mesmo, ele sequestrou o filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível, que era Franklin. Então o Quarteto Fantástico se uniu aos Vingadores para poder resgatar o garoto. No evento Guerra Civil, Coisa, Mulher Invisível e Tocha Humana se uniram ao lado do Capitão América, que era contra o registro dos heróis pelo governo. E apenas o Reed Richards, o Senhor Fantástico, ficou do lado do Homem de Ferro, porque eles tinham mentes muito parecidas. Mas quase em momento algum da Guerra Civil, o Quarteto Fantástico se enfrentou, né? Quer dizer, o Coisa, o Tocha Humana e a Mulher Invisível contra o Senhor Fantástico. Após os eventos de Guerra Civil, onde o quarteto se separou, na verdade só o Senhor Fantástico se separou, então o Reed Richards, depois do evento Guerra Civil, ele queria colocar o seu casamento com a Sue Storm nos eixos, né? Eles queriam se dar bem e voltar ao seu casamento tudo normalmente. Eles queriam fazer as pazes, resumidamente. Então, nessa época, eles resolveram viajar para poder tirar o tempo deles, se resolverem. E nesse momento que eles estavam viajando, quem entrou para o quarteto para completar junto com Coisa e Tocha Humana foi o casal Pantera Negra e Tempestade. Agora eu vou falar aqui para vocês sobre alguns heróis da Marvel, alguns participantes que já fizeram parte do grupo do Quarteto Fantástico. Ou seja, ex-membros do Quarteto Fantástico. A Mulher Hulk já substituiu o Coisa em um evento em que, depois do evento Guerras Secretas, ele foi parar em outro planeta para resolver algumas coisas. O Coisa foi resolver coisas com uma entidade da Marvel conhecida como Beyonder. Acho que você já ouviu falar dele. Então, nessa época, a Mulher Hulk ficou no lugar do Coisa. A Crystallis, uma inumana do universo Marvel e era ex-namorada do Tocha Humana, por curiosidade, ela entrou no lugar da Mulher Invisível quando ela teve a sua primeira gravidez do Senhor Fantástico. E essa aqui é a minha preferida. Teve uma HQ em que uma única Skrull do mundo do universo dos Skrulls nocauteou todo o Quarteto Fantástico, varreu eles. Enquanto eles se recuperavam, 4 pessoas foram chamadas para completar o Quarteto Fantástico. E esses eram Hulk, Wolverine, Homem-Aranha e o Motoqueiro Fantasma. E é isso. Mano. E esse foi uma das épocas dos quadrinhos que mais foi elogiada, porque foi uma novidade, né, pra todo mundo. Motoqueiro Fantasma fazendo parte do Quarteto Fantástico com Wolverine, Homem-Aranha e Hulk. Isso foi muito legal mesmo, só quem leu os HQ sabe. E agora sobre os vilões, né, os inimigos do Quarteto Fantástico. Basicamente, quase todos os vilões mais conhecidos do universo Marvel, os que o pessoal mais conhece, né, os que são mais gostados também do universo Marvel, todos esses vilões já foram ou são vilões do Quarteto Fantástico. Eu vou citar algum deles para vocês. Um deles é o Dr. Destino, que a propósito era o Victor Von Doom, que tinha ido lá para a nave do espaço junto com o quarteto e recebeu os mesmos raios cósmicos. Por isso ele tem os poderes que tem, de eletricidade e tudo mais. Galactus, o Devorador de Mundos, que tem uma história aqui no canal por curiosidade, também já foi vilão do Quarteto Fantástico. Um dos vilões também já foi o famoso Aniquilador. Um outro vilão também foi o Rei Skrull e todo o seu exército, que odeiam o Quarteto Fantástico. Toupeira, que também é inimigo dos X-Men, já odiou o Quarteto Fantástico também. Na verdade odeia até hoje, mas já lutou com eles. Ronan, o Acusador, que apareceu no filme dos Guardiões da Galáxia, também era inimigo do Quarteto Fantástico. O Homem Molecular, que apareceu na saga Reinado Sombrio, que também tem uma história aqui no canal, já foi inimigo do Quarteto Fantástico também. E o último, e não menos importante, inimigo que eles já tiveram foi Kang, o Conquistador, que está prestes a vir para o UCM. Para quem segue as redes sociais do canal sabe do que eu vou falar agora, que é uma curiosidade muito legal.
O Kang, né, o Conquistador, ele é um parente distante do Reed Richards, porque o Kang, no nome verdadeiro dele, ele também tem o sobrenome Richards. Mas só para quem conhece ele sabe que o Kang é um viajante do tempo e por isso ele é de outra linha temporal, mas ele é sim um parente distante do Senhor Fantástico. E é isso, essa foi toda a história que eu resumi aqui para vocês do Quarteto Fantástico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de falar que assim, o Quarteto Fantástico ele é um dos grupos mais importantes, se não o mais importante para o universo Marvel. Tem muitas pessoas que desvalorizam eles justamente por serem um grupo menor, né, com menos pessoas, mas na verdade ele é um dos grupos que mais teve influência sobre o universo Marvel. Eles também já ganharam os 4 filmes deles, que eu vou falar daqui a pouco, mas esse grupo assim, ele já se uniu com os Vingadores, com os X-Men, com o Pantera Negra, Demolidor, Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma, Hulk. Enfim, esse grupo ele é amigo de todo mundo, além de ser um grupo muito querido, participou de diversos eventos da Marvel, se não quase todos eles praticamente. Por exemplo, no evento em que os Vingadores entraram em conflito com os X-Men, o Coisa se uniu aos Vingadores para lutar contra os X-Men, porque os X-Men nessa história eles estavam errados, mas eu não vou dar muitos spoilers, porque eu vou trazer uma história dessa luta aqui no canal. Mas enfim, o Coisa se uniu aos Vingadores e depois disso várias pessoas substituíram Coisa no Quarteto Fantástico. Então assim, o Quarteto Fantástico ele é um grupo que tem uma influência gigantesca no universo Marvel. Fora que eles merecem muito respeito, porque foi o primeiro grupo a ser criado no universo Marvel por Stan Lee e Jack Kirby, e foi esse grupo que deu praticamente origem a todos os outros grupos da Marvel, porque com esse grupo, quando ele fez sucesso, várias portas se abriram para criar Vingadores, X-Men, os Inumanos, enfim, vários outros grupos. Então esse grupo é muito importante para o universo Marvel. E antes que eu me esqueça, como eu falei antes, o Quarteto Fantástico teve já 4 filmes nos cinemas. Um foi em 1994, onde o vilão era o Dr. Destino. Depois teve um em 2004, em que o vilão era o Dr. Destino. Teve um em 2007, que foi sequência desse de 2005, em que o vilão era o Dr. Destino, mas na verdade era mais o Galactus. E depois teve em 2015, em que o vilão era o Dr. Destino. Então por isso eu falo que assim, eu sempre tenho muita esperança e eu quero muito que aconteça que o Quarteto Fantástico venha ao UCM, mas que dê uma diferenciada nesse vilão, né? Porque assim, pode trazer o Dr. Destino, mas traz outros, traz, sei lá, o Aniquilador, o Galactus, o Kang, não sei, mas traz outro vilão, porque, pô, a gente já cansou do Dr. Destino, caramba. E fora que ele sempre foi derrotado, né? Nenhuma vez o Dr. Destino se deu bem. E agora algumas curiosidades pra vocês a respeito do Quarteto Fantástico. Essa curiosidade ela é meio maluca, mas ela é verdade. Em algum momento de todo o universo Marvel, desde a criação do Quarteto Fantástico até hoje, em algum momento, todos os membros do Quarteto Fantástico já morreram. Por exemplo, o Reed Richards uma vez foi morto pelo Dr. Destino. Teve já uma vez em que a Mulher Invisível foi morta pelo próprio irmão, que era o Johnny, né, o Tocha Humana. Johnny já foi morto uma vez lutando sozinho contra todo o exército do Aniquilador em uma zona conhecida como Zona Fantasma. Também o Coisa já foi morto pelo Reed Richards, Senhor Fantástico. Isso são só detalhes, mas eu não vou falar como que eles morreram para deixar vocês curiosos. Eu posso trazer um vídeo só falando como que foi essas mortes. Essa curiosidade é meio engraçada, eu tenho certeza que o cara que está atrás dessa câmera agora gravando, ele vai rachar o bico. Em 2011, quiseram tirar uma dúvida muito esquisita, uma dúvida que não era nem um pouco necessária. Mas de tanto os fãs encherem o saco do Stan Lee para responder essa pergunta, ele acabou respondendo: sim, o Coisa tem um pinto de rocha. O Coisa ele tem o órgão masculino de rocha. Já teve uma HQ em que o Quarteto Fantástico lutou contra o Hitler. Essa curiosidade também é bem legal, em que a segunda gravidez da Mulher Invisível, ela teve algumas complicações nessa gravidez, então o Reed Richards, mesmo sendo gênio, ele não tinha como consertar aquilo sozinho. Porém o Johnny e o Coisa nem sempre foram muito espertos, a gente sabe disso. Então o Senhor Fantástico teve que recorrer a uma pessoa que era inimigo do Quarteto Fantástico para poder ajudar ele. E esse era Victor Von Doom. Sim, o Senhor Fantástico pediu ajuda ao Dr. Destino, que foi o responsável por dar nome à segunda filha da Mulher Invisível. Então olha que louco, o Dr. Destino escolheu o nome da segunda filha
filha da Mulher Invisível, e ele que ajudou no parto dela. E a última curiosidade, não menos importante, é que o Homem-Aranha já fez parte durante anos do grupo do Quarteto Fantástico. E é isso, essa foi toda a história do Quarteto Fantástico, essas foram as curiosidades, espero que vocês tenham gostado. Se você não sabia de algo que eu falei nesse vídeo, se você curtiu de relembrar esses momentos do Quarteto Fantástico, clica aí no like, deixa o seu gostei aqui para me ajudar com o meu trabalho. Eu preciso desse feedback de vocês. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber todas as histórias semanalmente. Um conteúdo nerd muito completo, com histórias de personagens, Marvel, anime, DC, jogos, mangás, séries, filmes, novidades, listas de filmes, enfim, aqui tem um conteúdo muito completo. Então vem fazer parte da nossa comunidade, segue as redes sociais do canal, que tem vários posts com curiosidades, tá tudo aqui na descrição, Instagram, Twitter e Facebook, tenho certeza que vocês vão curtir e seja muito bem-vindo à comunidade, à família e à história deles. Espero que vocês tenham gostado, comentem quais personagens vocês querem ver aqui e eu espero você numa próxima história ou num próximo vídeo. Fica ligado, fui!